Olá, sejam bem-vindos, amigos da ufologia, mais uma vez trazendo casos interessantes, dessa vez do Leandro Sarnik, na região de Campo Largo. É a mesma região onde ocorreram eventos anteriores. Então, pessoal, acontece o seguinte, são mais de 40 vídeos, foi disponibilizado os originais, então tem alguns vídeos muito interessantes e um deles eu vou mostrar a análise, o que foi que aconteceu e o que acabei descobrindo aí possivelmente. Segue aí QG UFO, o caso de hoje aí é esse. Aparecendo uns pedacinhos bem pequenininhos, Ana. Que estranho. Veja aqui pra você ver como você mexe, ó, aqui na gravação, ó. Se você é Lua, ele não ia ficar mexendo, ó. Veja aqui pra você ver, ó, tá vendo, ó. Aqui, ó. Ela já começa a aumentar, ó, tá vendo? Ó, vai sumir. Parece que é um monte de ponto. Aham. Ai, agora fiquei curiosa, quer saber? Eu vou subir, amor. Então, esse vídeo em especial foi tirado 28/3, às 2 horas da manhã, 13 minutos e 29 segundos. Conforme metadados. Nós temos a Lua aqui nessa posição. E no Google Maps, a visão que ele teve foi aqui, depois dessa araucária, nessa região aqui. Então nós temos o norte apontando para o lado direito. Aqui nós temos o norte também. Vamos colocar ele um pouco para a direita. E o horário específico aqui está marcando 23 horas. Vamos pular para 2 horas da manhã. Aqui está a Lua. Veja o movimento. Ela já se escondeu ali no manto, então não tem como ser a Lua nesse horário específico, às 2 horas da manhã. Ele está correto nessa informação. Então, descartado a questão da Lua. Vamos partir para outras observações. Agora vamos assistir à estabilização do vídeo. Bem pequenininho, Ana. Que estranho. Veja aqui pra você ver como você mexe, ó, aqui na gravação, ó. Se você é Lua, ele não ia ficar mexendo, ó. Veja aqui pra você ver, ó, tá vendo, ó. Aqui, ó. Então estamos aqui na propriedade de Leandro Sarnik. Veja que tem uma placa de aluga-se para eventos e a região de observação foi essa. Então ele parou na frente da propriedade, nesse horário específico, e viu um objeto luminoso entre as árvores, na parte ali superior. Então seria impossível dizer que era a Lua, né? Ali atrás nós temos, nessa região, um descampado com uma possível plantação ali. Então aí nós temos essa região mais limpa, né? Que é possível ver que é fácil caminhar ali. Poderia alguém à noite ali de madrugada estar caminhando. Sabe Deus por que motivo. E atrás aqui nós temos também essa parte de plantio. Então é na mesma linha de observação. O que seria também bastante lógico pensar que alguém estaria trabalhando nesses horários específicos. Tem lavouras, tem coisas específicas de plantio que só pode ser feita em horário de madrugada. Então poderia estar alguém trabalhando com uma máquina e ele viu ali de baixo, num sentido muito mais abaixo do que o nível do solo em relação ao plantio. Então daria a impressão de alguma coisa alta. Aí está o vídeo em questão, onde eu fiz a estabilização e também retirei daí os prints, os frames que mais chamou atenção para poder fazer as análises posteriores.
O que eu quero chamar a atenção é que realmente tem alguma coisa se mexendo entre a luz e a sombra. É possível ver esse movimento de alguma coisa interagindo entre a luminosidade e a sombra. Por isso que eu considerei inicialmente que ali nós estamos vendo a atividade agrícola, algo nesse sentido. Estaria alguém nesse horário específico com uma máquina, um maquinário, mexendo ali naquela região. Neste vídeo, o Leandro mostra a posição de dia, onde ele sugere que foi visto as luzes. Ó, tá vendo? Olhando pra cá, você não consegue ter visão da lua pra lá, ó, tá vendo? É tudo mato fechado aqui, ó. E a lua, ela tá pra cá, ó, tá vendo, ó? A lua tá pra cá pro lado, ó. Aqui é muito mais alto que ali, então a visão seria como se estivesse próximo da copa das árvores, né? Então eu acredito que o sujeito está aqui, ó, com um maquinário aqui, e daí a iluminação estaria apontando para cá. Então o camarada estaria aqui, próximo da mata ali, mexendo seja lá o que for isso que eles estavam fazendo ali, né? Daí teria que tentar identificar que máquina que é essa, mas pelo menos essa é a tese que eu tenho aqui. E por que eu tenho essa ideia aqui? Já vou explicar para vocês. Após estabilizado, eu consigo ver mais próximo desse suposto objeto aí. Deixa eu mostrar para vocês. O que nós temos aqui? Nós temos essa máquina, como eu disse para vocês. Eu inicialmente pensei que era um cavalo, depois eu me dei conta que existe a parte agrícola ali, então eu acredito que é uma máquina. Então tá aí, alguma coisa que eu não sei o que é isso. Ó. Não sei o que seria isso, se seria uma máquina agrícola, não sei. E o rapaz está mexendo ali, vamos ver? Deixa eu estabilizar que você já vai... Aqui, ó. Aqui tá o cara aqui. Pra vocês identificar onde que tá o cara, tá aqui, ó. O braço dele mexendo aqui, nesse aparelho. E aqui onde tá escondido é o resto do corpo dele. Mas vocês já vão ver com mais detalhes. Aí, ó. Ele veio pra sombra. Ó, ele acabou de sair da sombra e veio pra luz. Então ele tá aparecendo agora. Ó lá, olha a silhueta dele aqui. Olha a silhueta do rapaz aí, ó. Ele tá mexendo aqui nessa máquina. Certo? Vamos continuar aqui. Aí, ó. Aí, dá pra ver melhor. Novamente aqui. Olha aqui, ó. O ombro aqui, o braço, o rapaz, a cabeça. Então, pessoal, após ter capturado vários frames desse possível avistamento, eu extraí frames específicos que mostrava com maior detalhes o que é que estava se movendo entre a escuridão e aquela luminosidade. A minha teoria é de que ali é uma ação humana. No ambiente rural, o pessoal levantar esses horários, né? E logo atrás da mata, como mostrado aqui já anteriormente, existe uma lavoura, existe um plantio. Se for uma máquina agrícola, uma colheitadeira, algo nesse sentido, seria também a hipótese mais real ali. Aqui que nós temos um personagem humanoide aqui mexendo em alguma coisa. Como já visto no vídeo, há um movimento real no meio dessas luzes de alguma coisa se movendo. Então eu considero a possibilidade disso aqui ser um humano. Então nós temos aqui, ó, braço, tronco, cabeça. E aqui o braço dele mexendo nesse dispositivo aqui, tá? O dispositivo
Não tenho certeza absoluta, mas dá a impressão de que é uma maquinária agrícola. Tá aí. Seria uma maquinária agrícola. Para reforçar ainda mais essa análise, é possível avançar ainda mais, sabe? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu separei o objeto de estudo, que é esse sujeito, e depois o outro objeto. Então nós vemos o que seria um maquinário e o sujeito mexendo. Ele estaria olhando no sentido do mato, tá? A luz batendo atrás dele, refletindo um pouco da face e também as bordas do maquinário. Ele estaria olhando em direção ao mato. Então aqui nós temos já um refinamento dessa imagem. O que nós vemos aqui é claramente uma silhueta humanoide e que tem uma certa volumetria. Então esse volume que eu considero aqui em cima, acima das órbitas aqui, pode ser um chapéu, esse volume, e nós vemos duas órbitas circular. Essa órbita circular eu já explico o que poderia ser, porque não existe olhos assim, desse jeito aqui, a não ser, salvo quando estamos falando de entidades possivelmente extraterrestres, mas não é o caso aqui que eu considero. Então nós vemos claramente que existe uma divisão simétrica entre as duas órbitas. Isso reforça mais a ideia que estamos falando de algo, um aspecto humanoide. Então o que eu considero essa parte circular, eu acredito que seja isso aqui, ó. Eu acredito que essa órbita aí seja isso, seja um óculos. Então o sujeito, seja lá quem for, estaria trabalhando na lavoura, utilizando um chapéu que é normal ali da área rural, e possivelmente óculos. Esse caso é muito parecido com um caso que eu investiguei, e quem quiser dar uma olhada é o UFO da Bahia, objetos luminosos no escuro. Então, com as análises, acabamos descobrindo que se tratava de um homem, né? Um personagem ali que estaria utilizando uma espécie de capacete ali de bicicleta com luzes de LED. É muito semelhante ao que eu mostrei agora há pouco aqui. Caso muito parecido. No mais é isso, pessoal. Segue aí, QG UFO. Um abraço, até mais.